Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Muita gente tem perguntado a respeito do auxílio emergencial que o governo está dando para as pessoas que ficaram desempregadas nesse tempo de coronavírus. E aí então muita gente fica pensando, será que isso está certo? Será que não está? Um governo deveria ajudar, fazer assistencialismo ou não, deveria investir mais para o crescimento? Bom, deixa eu dizer algo para vocês. Eu não quero nem olhar do ponto de vista da esquerda e tampouco da direita. Eu quero olhar para a palavra de Deus e tirar dela alguns ensinamentos muito importantes sobre o que Deus espera de uma nação, de um governo, de um povo. E eu vou ler para vocês lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 a 12, que diz o seguinte: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas com a casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não escondas do teu semblante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará como detença, a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restauração de veredas, para que o país se torne habitável. Gente, Deus está aqui falando com a nação de Israel. E, portanto, todas as aplicações e os ensinamentos que nós vemos aqui valem para nós também, como nação brasileira. Mas algumas das palavras e dos conselhos que o Senhor está dando através aqui de Isaías não são só para o governo, porque, gente, vamos combinar, o governo não tem condições de resolver o problema de todas as pessoas. Mas nós, como indivíduos, podemos ajudar. Nós, como igreja, podemos fazer. O terceiro setor da sociedade, as ONGs, todos podem se responsabilizar pela sua parte, e a consequência disso é que a nação será muito mais forte, uma nação restaurada. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse não é um vídeo político, é um vídeo espiritual. Porque Deus fala que estas coisas todas que seriam feitas pelo povo de Israel seria comparada como verdadeiro jejum, que é nada mais do que um ato espiritual, né, de que agrada a Deus. Então, o que Deus espera do seu povo e também da nação? Em primeiro lugar, Deus fala assim, que soltes as ligaduras da impiedade. Ímpio é aquele indivíduo que ele não crê em Deus, e porque não crê em Deus, ele age de maneira completamente errada, com maldade, com opressão. Então, quando ele fala sobre soltar a ligadura da impiedade, fala de liberdade, fala de um relacionamento que não oprime. Então, é o governo que não oprime ao seu povo. Então, são pastores que não oprimem as suas ovelhas, são relacionamentos familiares que não são baseados na opressão, marido que não oprime a mulher, não é isso? Pais que não oprimem os filhos. Em segundo lugar, ele diz assim, que desfaça a atadura da servidão
e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui, quando Deus fala através de Isaías, havia escravidão naquele tempo. E Deus está deixando claro que ele odeia, abomina a escravidão. Então, acabe com o jugo, acabe com a servidão e deixe livres os oprimidos, né? Deus está se levantando contra todo tipo de escravidão. Hoje nós não temos mais escravidão, pelo menos oficial, mas existem muitos relacionamentos que são opressivos, né? Patrões que tratam seus empregados como se fossem escravos, exigindo demais deles e não os abençoando, não os considerando como pessoas, não é isso? Eu já ouvi dizer de uma das pessoas que trabalha comigo que ela conheceu um lugar muito rico em que a dona da casa tinha 5 empregados, mas os empregados não podiam nem comer a comida que eles mesmos faziam. Tinham que trazer o seu próprio pãozinho de casa para não comer o pão francês deles e daí por diante. Tem muita gente ruim, viu, gente? Então, Deus abomina todo tipo de opressão, todo tipo de tratamento com o ser humano, com o nosso semelhante, baseado nesta relação de alguém oprimindo, de alguém sendo oprimido. E isso é um conselho espiritual, tá? Isso não é um conselho, um discurso somente da esquerda. Isso deveria ser um discurso da Igreja de Cristo, porque Jesus nos chamou para sermos instrumentos de libertação e Jesus nos salvou para a liberdade, amém? A terceira coisa que ele fala diz respeito a essa ajuda emergencial aos pobres, ou toda responsabilidade social. Em primeiro lugar, é do governo mesmo, né? Então, vestir os pobres, dar saúde de boa qualidade, trazer também moradia para aqueles que não têm. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade do governo, mas não é só do governo. Nesse período de quarentena, por exemplo, antes da quarentena, a nossa igreja, a Igreja Palavra Viva, ela dava por semana uns 3 toneladas de alimento. Não, desculpe, por mês, 3 toneladas de alimento em cestas básicas. Hoje nós estamos dando 5 toneladas por semana. Ou seja, no momento de necessidade, a igreja se apresenta. Mas essa é uma responsabilidade sua também, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus e filho de Deus. Nós temos que repartir o pão com o faminto, tá? Alimentar os que têm fome, recolher em casa os desabrigados, né? Um acolhimento. Aqui fala de prover moradia. Nos nossos dias é perigoso, né? Você trazer uma pessoa dessa para casa sem saber quem ela é. Mas nós devemos fazer de tudo para que essas pessoas que são moradores de rua venham a ter casa, a morar, nem que seja num albergue temporário, até que eles tenham condições de trabalhar e ter a sua própria casa. Vem vestir os que estão nudos, os que estão descobertos, né? Não se esconder do seu semelhante significa não se esquivar da sua responsabilidade, como tem gente que quando dirige o seu carro e vem algum pedinte na rua, vira o rosto porque não quer olhar, não quer assumir a responsabilidade. Em quarto lugar, eu quero dizer que esse texto fala de algumas recompensas que Deus dá para aqueles que cumprem esse chamado. E, de novo, aqui vale para uma nação que age desse jeito, aqui vale para governantes que agem desse jeito, aqui vale para igrejas que agem desse jeito, aqui vale para pessoas individuais que agem dessa maneira. Quais são as recompensas? A primeira promessa é: romperá a tua luz como a alva, tá? Como o sol que rompe na escuridão da noite, tá? Assim será o testemunho de uma nação, né, de um governo, de uma família, de uma igreja, de um indivíduo que age com compaixão pelos necessitados. Deus diz que o nosso testemunho será como o sol que nasce rompendo a escuridão quando nasce pela manhã. Não é lindo isso? E diz assim: a tua cura brotará sem detença. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Tem muita gente que acha que vai parar a violência com bala.
tá? Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a polícia, sou contra uma polícia que tenha um aparelho de armas para poder deter, né, a bandidagem, o indivíduo que já rompeu a fronteira e que já se tornou um indivíduo completamente distorcido. Tem que ter estudo. Mas o que transforma uma nação não é a bala. O que transforma uma nação não é o poder opressor, porque do mesmo jeito que você tem a arma, o bandido também tem. O que transforma uma nação, queridos, é o Evangelho de Cristo. O que transforma uma nação é o amor de Deus através da nossa vida. É por isso que a igreja não tem que levantar bandeiras de armas. A igreja tem que levantar a bandeira de Cristo, da paz, do amor, do Evangelho. Por quê? Porque quando você age em favor do necessitado, a Bíblia diz que a tua cura brotará sem detença. Deus está falando literalmente de uma sociedade que é curada pelo amor de Jesus. Sabe, quando uma igreja, por exemplo, tem uma ação social, né, de não só trazer comida para os necessitados, mas de pregar o evangelho, levar a palavra de Deus lá dentro das comunidades, não é? Trazer as crianças da comunidade para falar de Jesus, amar essas crianças, ajudar os pais a criarem os seus filhos com o amor de Jesus, ensinando a palavra. Sabe qual é o resultado disso? Uma sociedade será curada. Porque o que faz as pessoas se tornarem bandidos, assaltantes, não é a sua natureza. O que faz é a falta de amor, é a falta de cuidado, é a falta de educação, é a falta de ensino. E Deus está ensinando que uma nação, uma sociedade, um povo, uma pessoa, ela pode contribuir amando, ajudando os necessitados. E o Senhor continua dizendo, a tua justiça irá adiante de ti. Isso aqui, ou seja, esse conhecimento que nós temos da verdade, de um comportamento justo, que se torna na nossa vida o nosso testemunho, vai além de nós, ou seja, a nossa fama precederá a nossa pessoa. Pessoas conhecerão o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso nome, uma nação, antes de nos conhecer pessoalmente. Então, a tua justiça irá adiante de ti. Esse comportamento mostrará a direção e as pessoas serão conhecidas por serem pessoas justas, dignas, que se importam com os necessitados. E Deus diz assim, ou seja, o teu nome, né, a tua fama vai antes de você, mas a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, a glória de Deus na nossa retaguarda vai nos proteger, vai nos guiar, vai nos impulsionar. Ou seja, quando uma nação, quando uma igreja, quando uma sociedade, quando um povo, quando uma pessoa age desse jeito em relação aos necessidades, no verdadeiro jejum espiritual, Deus vai ser glorificado através deles. O texto diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá. Isaías 58:9 diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo da ameaça e o falar injurioso. O que o Senhor está dizendo? Queridos, se vocês fizerem o que eu espero de vocês, como pessoas que me conhecem, como um povo reto, sabe o que vai acontecer? Quando a sua necessidade estiver diante de mim, quando você clamar a mim por qualquer coisa, eu responderei e virei ao teu socorro, né? Quando você gritar por socorro, a Bíblia diz, e ele dirá, eis-me aqui. Ou seja, isso corrobora com aquilo que Jesus disse, né? Tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste, né? Eu estive preso e foram me visitar. E os discípulos perguntaram, mas Jesus, quando é que nós fizemos isso? Toda vez que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. E Deus está dizendo, esta é uma semeadura que vocês vão fazer e vocês mesmos vão colher. Toda vez que vocês fizerem algo pelos necessitados, vocês vão receber colheita. Quando a necessidade bater a sua porta, vocês vão clamar a mim e eu vou dizer, eis-me aqui. Não é maravilhoso isso? O texto diz, o Senhor te guiará
continuamente, né? Fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Ou seja, gente, quando você faz o bem, quando você ajuda o semelhante, seja como nação, seja como igreja, seja como sociedade, seja como indivíduo, sabe o que está dizendo? Que Deus vai te guiar sempre pelo caminho certo. Você não vai se desviar. E ele diz mais, eu vou fartar a tua alma, você vai estar pleno. Não só emocionalmente, não só fisicamente, mas espiritualmente. E ele fala, e quando você estiver nos lugares áridos, eu vou fartar a tua alma e vou fortificar os teus ossos. Ou seja, Deus vai te tornar pleno em todas as dimensões da vida. Ele diz, serás como um jardim regado, né? E como um manancial cujas águas jamais faltam. O que é um jardim regado? É florido, tem frutos, não é isso? É um jardim agradável, tem aroma, tem perfume. Um jardim regado na Bíblia é sempre um sinônimo de fartura, de abundância, de beleza, de paz, de oásis. Isso que vai acontecer com a tua vida. Faça o bem, meu querido, e ao invés de você ter necessidade, você vai ter fartura para continuar dando, e a tua vida vai atrair as pessoas por conta daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ele diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Aqui eu quero dizer que o Senhor está fazendo uma conclusão, falando primeiro da mudança de um povo que acaba tendo como consequências a mudança de uma nação. Ele diz, fartará a tua alma em lugares áridos. Aqui fala do indivíduo. Depois fala, fortificará os teus ossos. Continua falando de indivíduo, né? De saúde física. Aí ele fala de um jardim regado, né? Como um manancial cujas águas jamais faltam. Aqui eu já acho que não é mais só para o indivíduo. Aqui já é para uma igreja, já é para uma comunidade. Aqui já fala de um grupo social mais amplo. E a verdade disso é que os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aqui já fala de cidades, né? Porque está falando, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país seja habitável. Então, o que ele está dizendo? Quando igrejas agem segundo a vontade de Deus, quando esses grupos sociais influenciam a sociedade, o país vai ser restaurado, as brechas vão ser fechadas, as ruínas serão edificadas e o país se tornará habitável. Então, eu quero terminar essa mensagem respondendo até a questão da ajuda emergencial. Parabéns pelo governo, porque está assumindo o seu papel e a sua parte em ajudar as pessoas com ajuda emergencial, com Bolsa Família e com todos os outros programas necessários para ajudar os necessitados. Isso vem de Deus e a gente encontra respaldo bíblico para isso. Mas eu quero dizer também que a solução para um povo não vem somente do governo. A solução para um povo vem dos indivíduos, vem das famílias, vem da igreja, vem do terceiro setor. E quando todos esses são conscientizados, a nação ganha com isso. Nós vivemos num tempo, gente, em que todo mundo gosta de colocar a culpa da sociedade nos governos. Os governos têm o seu papel, mas vamos combinar aqui. Você acredita que um governo em 4 anos consegue resolver os problemas de uma nação inteira? Claro que não. As nações que são nações de primeiro mundo, elas só chegaram lá por uma mudança de consciência, por educação. Porque quando o povo entende qual é o seu papel e para de se ver somente como vítimas e culpar o governo, quando eu começo a fazer a minha parte, quando eu começo a ajudar o meu semelhante, quando a igreja começa a ajudar o seu semelhante, quando as diversas entidades da sociedade, seja a Rotary, seja as diversas ONGs,
estejam fazendo o seu papel, mas fazendo para valer, porque, gente, a gente vive num tempo onde quando entra um governo, o outro torce contra. As pessoas querem que ele se ferre. Para quê? Para que ele saia e ele entre. Agora, com essa mentalidade, uma nação nunca vai chegar a este nível que Deus está falando. Para que este nível de plenitude, de abundância, da glória de Deus, da presença de Deus, né, de ser comparado a um jardim regado de águas, de um manancial de águas perene, para que isso aconteça, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, nesse tempo em que vai ter muito desemprego, nesse tempo em que muita gente vai passar necessidade, você, como indivíduo, faça a tua parte, ajude o necessitado. Você que faz parte de alguma ONG, que faz parte de alguma entidade social, faça a sua parte. Igreja do Brasil, agora mais do que nunca, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Não adianta nada só pregarmos o evangelho e não manifestarmos o amor de Cristo com os necessitados. Então agora é hora da igreja assumir o seu papel e fazer o seu papel para que muitos sejam abençoados e conheçam a glória de Cristo, o amor de Cristo na nossa vida, na nossa retaguarda, através dessas coisas. E, sobretudo, nação brasileira, governantes, sejam vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República, ministros, façam a sua parte. Tenham o coração voltado para o povo, voltado para os mais necessitados, porque são esses para quem Deus olha. Quando vocês fazem o seu papel, quando você tem a dor necessária que Deus tem pelos necessitados, a Bíblia diz que isso será para Deus como um jejum espiritual, o verdadeiro jejum espiritual. E bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação, os seus líderes temem a Deus e o Senhor é Senhor desses líderes, eles terão olhar para os necessitados como Deus tem. Eles terão olhar para a nação como Deus tem. Então, meus amados, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, vamos dar as mãos, vamos deixar de lado a briga, agora não é hora de brigar, agora não é hora de ficar cada um querendo que o outro caia no ostracismo e perca a batalha, porque agora é hora de nos juntarmos e todos lutarmos pelo Brasil, pelos mais necessitados e podemos ser dessa maneira instrumentos de Deus para a glória do seu nome. E ele promete que adiante de nós estará a nossa reputação, a nossa justiça e na nossa retaguarda estará a glória do Senhor. Então, querido, faça a tua parte. Às vezes você tem tão pouco, mas você pode dividir um pouco do que você tem com aqueles que não têm. Você se lembra do menino com 5 pães e 2 peixes? O pouco que ele tinha nas mãos do Senhor se tornou muito. O pouco que você tem pode se tornar uma grande bênção na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de quem quer que Deus te indique e aponte direção para que você abençoe. Amo vocês, peço que vocês viralizem esse vídeo, compartilhem, porque o verdadeiro jejum, o jejum espiritual, não é só tirar a comida, é sobretudo se preocupar com os necessitados. Um beijo grande no teu coração em nome de Jesus.